Vamos começar mais uma live hoje para o episódio do podcast Mad Rock com convidados ultra especiais. Fiquem atentos aí. Deixa eu botar o tema aqui. Samba, rock e seres humanos. Beleza? Hoje eu vou chamar o meu amigo e jornalista Felipe Moura Brasil e também o Max, o maior cantor e intérprete de Beatles do planeta Terra. Para quem não conhece, vocês deveriam conhecer. Vamos esperar a galera entrar aí. Vamos ver se o Felipe entra pontualmente e se o Max também entra. Agora eu tenho que saber como é que eu convido muita gente para a live. Espera aí. Como é que eu convido? Essa porcaria fica mudando o tempo todo. Gabriel, Cássia, vamos esperar a galera entrar. Alguém aí já conhece o nosso podcast, o Mad Rock, que veio de uma brincadeira junto com a Camila, aluna de Medicina da FAGOC, o Germano. É um podcast que me diverte bastante em meio a uma pandemia, em meio a tantos assuntos sérios. Tem 30 pessoas na live, vamos ver quantas que o Felipe arrasta aqui pra dentro. Cadê ele? Ó o Max. O Max já vai ser convidado. Max, agora é só você aceitar aí para você entrar. E a gente recebe então o Felipe. Opa, grande Max. Tudo bem? Tá me vendo Tudo bem? bom? Tô vendo bem. Tanto Legal. tempo que a gente não se encontra, né, cara? Pessoalmente. Pois é, tempão mesmo. Saudade de você. Também tô, cara. A gente mata um pouquinho a saudade hoje. Ô, com Vamos certeza. esperar o Felipe entrar. Eu tava falando com o pessoal aí que a gente tem esse podcast que surgiu de uma brincadeira num restaurante, né? A gente se encontrou e começou a falar de música. E depois falamos, vamos gravar isso. E a gente Vamos gravou, fazer isso. fizemos um com o Ney Mato Grosso e agora com o Felipe Moura Brasil, que é jornalista, é escritor, é uma pessoa muito influente e um sambista, né? As pessoas, não sei se todo mundo sabe, mas o Felipe é um aficionado por samba e um pandeirista de primeira qualidade. E Poxa, que então bacana. a gente vai falar um pouco de samba e eu já vou falar que eu já botei um Elvis aqui, ó, para puxar sardinha pro nosso lado. Vai Tá ser dois, certo. não sei se vai ser 2 contra 1, porque você também gosta de samba, né? Então, Gosto, eu gosto. também gosto, pra falar a verdade. Agora, cadê o Felipe, hein? Germano tá aí já também, Camila, depois eles vão entrar. Agora é só esperar o Felipe. Vem cá, a gente vai voltar esse podcast mesmo? Ô, Bruno, eu sinto muita falta, cara. Eu acho que é o mesmo sentido que tem para você, tem para mim também, que é uma diversão maravilhosa. Adoro estar com você, com a Camila, com o Germano. Então é uma diversão, a gente troca informações, eu aprendo muito, né? Que a gente faz uma pesquisa e acaba você dando uma informação, e a Camila também, o Germano passando outra. Então são momentos assim muito agradáveis quando a gente faz esse podcast. E eu estava escutando há pouco tempo, é engraçado, né, como é que são as coisas. Um aluno de medicina de uma outra cidade me mandou assim, pô, eu vi sobre empatia, mudou minha cabeça, naquele episódio que você falou do Paul McCartney, de Olha só. empatia, naquela música, né, I'm Looking Through You, né, que Look ele at you, fala, exatamente. que ele fala Eu te sobre a falei, relação com a ex-namorada, né? é da Jane Asher, é isso mesmo, que ele foi morar na casa dela e acabou que ela começou a olhar meio estranho para ele, tipo assim, que ele tá fazendo favor, e ele começou a achar aquilo estranho e fez essa música. Tá? E saiu fora, né? Pois é, mas o interessante foi que ele percebeu que ela não gostava dele, apesar dela estar gostando dele, né? Dele gostar dela, né? Então, apesar É, do. isso, Ele lutou contra o sentimento dele, percebendo, ele fez uma análise do panorama lá, falou: ó, não dá mais pra mim, porque ela não quer. Então ele é isso enxergou aí. através dela que o relacionamento tinha acabado, né? É isso aí. Percebeu pelos olhares, né? Vamos ver se o Felipe vai entrar, mas também se ele faltar, não vai fazer muita falta, não, né, Matheus? A gente faz isso aqui a gente. Pô, que isso. Felipe é uma pessoa ilustre, poxa. Não é porque Tava... não é porque ele é famoso que ele vai fazer falta pra gente. Que nós somos anônimos, mas a gente é emitido, né, Max? E hoje eu estava ouvindo também eu estava ouvindo hoje também, pensando as músicas do Toninho Ledo, né? Que você gravou com ele no festival. Sim. E, enfim, na verdade, essa volta desse podcast, pelo menos para mim, foi
trigada pela entrevista que o Nelson Motta deu para o Felipe, né? Você viu a entrevista, né, Marcos? Rapaz, eu vi ela todinha, Bruno, na hora que estava acontecendo. Que histórias maravilhosas, cara. Eu lembrei do fato, até cheguei a comentar com você, né? Nelson Motta, eu aos 13 anos, louco com a Rita Lee, vou a São Paulo com meu pai, com meu avô, que a gente era na época do salão do automóvel, a gente tinha essa tradição, quando tinha salão, a gente ia. E eu estava lá quando olhei, não tinha internet, né, era televisão, tal, eu ouvi no rádio do carro falando que ia ter um show da Rita Lee no teatro ali perto da Brigadeiro Faria Lima, né, da Brigadeiro Luiz Antônio. Ali, não sei qual teatro é, mas eu falei, pai, deixa eu ir. E não tinha mais ingresso, já estava tudo esgotado. Quando eu chego na porta... Grande Felipe! Salve, salve, Bruno Parnetano, Max, tudo bem? É um prazer. Tudo bem, Felipe? Prazer todo meu. Agora só um segundinho aí, Felipe, porque o Max está contando uma história importante quando ele conheceu o Nelson Motta, que você entrevistou no seu podcast agora. Eu ouvi aí, eu quero ouvir, vamos lá. Eu assisti o podcast, foi tudo muito bacana, aí eu lembrei que o Nelson, pô, um cara doce, né? Um cara educado. Eu tô lá com meu pai em São Paulo, quando vi que eu era fã, louco, a Rita Lee, eu tinha 13 anos de idade, pedi ao meu pai, falei, pai, deixa eu ir assistir a Rita Lee. Ele falou, pode ir. Aí chego lá, não tinha mais ingresso. Eu falei, poxa vida, como é que eu vou entrar? Tentei de todo jeito, não tinha jeito. Vem o Nelson Motta com uma equipe de 12 pessoas, chega na porta, conversa com o porteiro e eles começam a entrar. Eu falei, é aqui que eu vou, né? Uhum. Só que o Nelson Motta entrou e encaminhou-se para a direita. E a entrada era, passava um vidro e andava para a esquerda. Eu passei como o último homem da equipe do Nelson Motta, ao invés de ficar com eles ali, eu me antecipei e entrei. O porteiro veio atrás da minha, botou a mão nas minhas costas e perguntou para o Nelson, falou, ele está na equipe? O Nelson falou, cara, você não me deixou te ajudar. Não me deixou te ajudar. Você ia ficar aqui e ia entrar com a gente, mas não teve jeito, eu fiquei lá de fora ouvindo o show, depois consegui ir a outros shows dela, mas esse dia aconteceu isso. Ele foi super simpático. Grande momento. Ô, Felipe, quem está escutando aí é o podcast Vamos com Tudo, que está lá no canal de YouTube Rádio Band News FM, só para fazer o merchan, já que você citou. Com a estreia com o Nelson Motta, né? Foi bacana, estreou. Foi o episódio de estreia e vem mais por aí todo domingo às 18 horas lá no canal Rádio Band News FM. E essa live, o que vocês querem falar? Então, essa live, na verdade, é o nosso podcast, que não é tão famoso quanto o seu da Band News. A gente não tem ainda cachê para te tirar de lá, mas a ideia é falar um pouco de uma forma bem descontraída, não é falar de política, igual o pessoal já fica aí enchendo o saco, mas é falar um pouco do nosso mundo aqui. O Max é cantor, ele é dentista também, mas ele está aqui como cantor. Ele é cantor, Sim. É um cantor conhecido aqui em Minas, em Ubá, ele faz um show anual aqui que a gente está sentindo falta por causa da pandemia. E você, como jornalista, também é um sambista, né? A gente sabe disso, eu sei muito bem, porque eu já te conheço há algum tempo. E aí a gente te chamou, apesar de ser mad rock, hoje vai ser samba jorna, entendeu? É mais para... É uma exceção para você sobre jornalismo e samba. E eu já vou começar te perguntando uma coisa, cara. Há muito tempo, dentro do seu Corsa, você tinha um Corsa com uma cor entre verde e cinza, que tinha sempre um pacote de Bono na lateral dele ali. E uma vez você botou Esse é o problema de fazer live com os amigos. Eles começam a apontar umas coisas pessoais, assim. Não, mas daqui para frente vai ser assim. Mas, enfim, você colocou um CD da Beth Carvalho, e a gente ouvindo Beth Carvalho, você comentou assim, isso é partido alto. E eu não entendia muito de samba, né? E falei, pô, mas o que tem? Você falou, cara, você falou assim, Elvis, ele me chama de Elvis, tá, Max? Porque eu sou fã do Elvis, tá aqui o Elvis. Aí você falou assim, Elvis, partido alto não é pra qualquer um. Eu falei, e a Beth Carvalho é boa nisso? Você falou assim, pô, é melhor, tal. Enfim, aí anos depois, conversando com você também, um radialista famoso aqui do Brasil fez um comentário sobre você no rádio, dizendo assim, esse cara tem ritmo, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, o que do samba, da sua história com samba, te acrescentou para o seu ritmo na rádio, e se a rádio seria o partido alto do jornalismo?
Nossa, quantas analogias, né? Quanta costura aí, mas muito, muito bem observado. O ritmo para qualquer conteúdo, ele tem uma importância fundamental. O ritmo de um filme, o ritmo de uma peça musical, o ritmo de um programa jornalístico, principalmente nesses tempos em que a gente vive, em que a atenção se dispersa com muita facilidade. A gente vive um bombardeamento de informação o tempo todo, de muita demanda de atenção, com a internet também, com as redes sociais, e é preciso ter um dinamismo em tudo aquilo que você faz para manter a atenção. Obviamente, o dinamismo é apenas um elemento, ele não é tudo, não basta ter dinamismo sem ter substância, sem ter qualidade. Então, é uma soma de todos esses fatores, como qualquer conteúdo artístico, jornalístico, o conteúdo jornalístico também depende do ritmo. E para adquirir ritmo, sem dúvida, é importante ter uma imersão nas artes. A música ajuda bastante, porque tem uma questão da forma, né? Do formato, daquilo que soa melhor, daquilo que é mais sonoro. E tudo isso está impregnado no nosso trabalho. Em todas as áreas, né? Você sabe disso, como médico, o que a gente fala diretamente para o público, eu para o público, para o ouvinte no rádio, para o espectador, quando eu faço qualquer conteúdo audiovisual, você para o paciente, o cantor, Max, aí para o seu público, a gente está falando com ele e querendo a atenção dele o tempo todo. E ele muitas vezes não tem ideia da quantidade de técnicas que existem por trás daquilo que a gente está fazendo. Ele está ouvindo aquele informe, aquele diagnóstico, aquela canção, mas por trás daquilo existe um trabalho imenso. Existe todo um conhecimento técnico da maneira de fazer e todo um conhecimento intelectual, né? Para eu fazer minhas análises jornalísticas, o cantor ele precisa ter todo um repertório de conhecimento musical, das técnicas musicais. O médico precisa estudar a ciência, né? Então, tudo isso está misturado no trabalho. Eu costumo dizer, Bruno, que a realidade ela não está dividida com fronteiras, né? Então, você foi para uma faculdade de medicina, só que a medicina está aí no mundo, entrelaçada a todas as outras áreas, sem uma divisão nítida e ostensiva. Então, essa ideia da segmentação do conhecimento, que veio muito com a própria universidade, ela precisa ser olhada com cuidado pelos estudantes que estão entrando na faculdade, pelos profissionais que se formam, porque, na realidade, é tudo junto e misturado, né? Então, não existe muito isso de... Você faz uma faculdade de jornalismo, mas na faculdade de jornalismo, por exemplo, não foi na faculdade de jornalismo que eu aprendi a escrever. Eu já escrevia e eu exercitei muito a escrita. Você me conhece há muito tempo, sabe? Que eu já escrevia antes da faculdade de jornalismo. Cheguei até a fazer uns anos de engenharia, mas aí eu estava escrevendo tanto, né, matando aula para ir ler na biblioteca, que eu acabei trocando. Isso é uma longa história, já contei em algumas entrevistas. Mas o que eu ia dizendo é que toda a realidade mistura tudo isso. Então, essa ideia de que você está aprendendo jornalismo, por exemplo, na faculdade, você aprende ali, se tiver alguns professores bons, o que não é muito comum no Brasil, lamentavelmente, você aprende algumas técnicas. Mas o conteúdo é o conhecimento humano como um todo, né? Então, você vai ter uma incidência sobre aquele conhecimento e colocar a sua roupagem, a sua forma, o seu ritmo para falar de coisas do mundo real. Então, não tem um limite para um jornalista daquilo que ele pode saber. Tudo é matéria-prima para o trabalho dele. E na medicina, embora tenha aí algumas especificidades, você também precisa interagir com o seu paciente, você também precisa saber ouvi-lo, você também precisa saber
compreender aquilo que ele quer dizer para você, às vezes sem se expressar com precisão, porque ele não é um profissional daquele ramo que conhece os termos técnicos. Ele vai te dar um relato mais genérico a respeito de uma dor. Eu mesmo tive, agora nas últimas semanas, uma dorzinha aqui na altura do cotovelo, mas na parte de dentro do braço, precisei ir na fisioterapia. Eu cheguei lá e dei um relato genérico. Olha, tem uma tensão aqui, por aqui e tal. E a fisioterapeuta precisa filtrar aquilo que eu estou dizendo, né? Colocar dentro de tudo aquilo que ela aprendeu, né? Manusear ali o meu braço e ver o que está se passando de fato. E traduzir ali para ela mesmo, para ela própria, dar o seu diagnóstico. Então, essa interação depende também de ferramentas de linguagem que você precisa desenvolver. Então, assim, para ser um ponto de partida da nossa conversa, eu acho que todo o conhecimento deve ser buscado por aqueles que querem ter uma grandeza na sua atividade profissional. É claro que tem muita coisa que pode ser descartada no seu estudo, horizonte aberto para desenvolver uma série de habilidades que nem sempre estão sintetizadas ali numa disciplina universitária, né? Então, sentir essa presença da realidade e estudá-la como um todo e desenvolver as ferramentas e habilidades para lidar com ela dentro do seu universo é algo que é preciso ter em mente, ter no radar o tempo todo. E o que você está falando também tem muito a ver com o que eu falo para os alunos em relação ao ensino médico, né? Porque não é através da literatura médica que você vai aprender medicina mesmo, vai ser através do mundo prático e principalmente dos gigantes que você elege, dos gigantes que você escolhe para dar relevância e seguir o cara, né? Pô, essa pessoa aqui vai ser alguém que eu vou seguir. Na sua vida, você é meio que um clínico também, né, do jornalismo, né? Porque você relata fatos, você faz análise, você faz humor, enfim. Então você também tem que ter uma visão global do seu público, de alguma maneira, e entender como que ele vai receber cada palavra colocada cirurgicamente ali, né? Quem foram os seus gigantes que você bateu, que você conheceu, que você quis seguir e falar, porra, na entrevista ali, cara a cara, é esse que me ensina, na análise é esse. Como é que foi esse seu trajeto, seguindo pessoas, né? Eu tomo muito cuidado em relação a isso, de referências, influências, etc., porque eu acho que estilo de várias pessoas, aqueles elementos com os quais você se identifica e que já existem, de certa forma, em você, pelo menos como potencial, né? Você muitas vezes se reconhece naquilo. E nisso que eu estava falando de transitar em vários universos, como eu fiz aqui na minha vida no Rio de Janeiro. Você sabe que a gente morava aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e eu conheci muito a Zona Norte por causa do samba, por exemplo. Então, você transita em vários ambientes e você toma aquilo que é melhor de cada um, na sua visão, para si, né? Então, o povo do samba, por exemplo, tem uma simplicidade, uma espontaneidade, uma autenticidade, uma alegria. Você fala oi, você sente que a pessoa está te respondendo inteiramente com a sua alma, sabe? Muitas vezes, e em outros meios sociais, muitas vezes as pessoas parecem que estão conversando com você com uma fachada que ela desenvolveu para determinado tipo de conversa. A pessoa parece, às vezes, uma agência de publicidade que vai se comportando de acordo com a ocasião. E muita gente mais simples, às vezes, ela é inteiramente aquilo que está ali na sua frente, independentemente da situação. Então, eu li muito e vi muito filme e ouvi muita música. E em cada universo desse, por exemplo, você tem um monte de referências dispersas, né? Eu não ouvi só samba, mas eu me aprofundei muito no samba. Na literatura, você tem a literatura mesmo, de romances, novelas e contos. No cinema, é um universo muito grande de gêneros, né? E de filmes que transcendem os gêneros.
Então eu fui pegando vários elementos de pessoas e obras diferentes que Desculpa. que eu admirava, evidentemente, e que tinham a ver comigo. Mas nunca inteiramente alguém ou alguma obra, né? Às vezes você vê alguma obra, saúde, Elvis. Às vezes você vê alguma obra que você gostaria de ter feito, porque essa Água obra, para muitas vezes, elas contêm, de uma maneira densa, todos aqueles elementos que você gosta. Então, eu sinto muito isso, por exemplo, já citei várias vezes, nesses momentos mais culturais, quando eu vejo um filme do Juan José Campaneja, por exemplo, que é um dos meus diretores, talvez meu diretor de cinema favorito, diretor argentino, de filmes argentinos, como A Cidadão Mesma Amor, a Ilustre, Mesma não? Chuva, O Filho da Noiva, o Clube da Lua, né, que não é Clube da Luta, não confundir com aquele filme com Edward Norton e Brad Pitt, e depois O Segredo dos Seus Olhos, e mais recentemente A Grande Dama do Cinema. São filmes que eu considero extraordinários, são filmes que fazem você rir e chorar, às vezes na mesma cena, que tem uma sensibilidade muito grande e que mostram ali um conhecimento humano diante de uma situação particular que ele consegue universalizar por causa da força que existe ali em termos de valores, em termos de experiência humana, em termos de história de amor, que é o pano de fundo das histórias dele. Então eu tive isso sempre em mente, assim, de você transitar em diversos territórios. Hoje mesmo eu estava falando, quando acabou o meu programa na Band News FM, com o estagiário que faz o programa comigo, às vezes a gente conversa quando acaba, a respeito desse trânsito entre o erudito e o popular. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, no debate público, aqui eu vou por vários caminhos, aqui você me levanta a bola e eu saio falando. Mas a gente vê, por exemplo, as pessoas desdenhando de certos programas que são mais populares, ou de certos artistas que são mais populares. Por exemplo, Paulo Gustavo, que morreu, lamentavelmente, uma perda grande para o país, ele tinha um humor mais popular, que muita gente não gosta num filme. Às vezes a pessoa não gosta de assistir aquele tipo de filme, mas até gosta se encontrar uma figura como ele, vai achar engraçado ali pessoalmente, mas talvez não é a obra de arte que a pessoa curta e tal, etc. Então você tem vários níveis diferentes e tal, e ele conseguiu, evidentemente, falar para as multidões, né? Só que você tem algumas pessoas que desdenham de tudo que seja mais popular, como o próprio BBB, por exemplo, o reality show, e elas têm a necessidade de falar mal daquilo, né? E eu olho com muita desconfiança essas pessoas, porque, em geral, as pessoas realmente instruídas, as pessoas inteligentes e cultas, elas não precisam afetar muito desprezo por coisas que são populares. Geralmente, isso é uma afetação. Pode ter suas exceções, com argumentações sólidas e tal, mas muitas vezes são pessoas que não são intelectuais, né, e que querem posar de que são, querem parecer aquilo que não é, que não são, né? E menosprezando aquilo que é mais popular, como se elas fossem assim, grandes produtoras de um altíssimo conteúdo. Então, esse trânsito entre aquilo que é mais popular, aquilo que é mais erudito, eu também considero fundamental. E o Antonin Sertilange, né, que escreveu A Vida Intelectual, ele recomendava todo esse trânsito, que você, no horário de lazer, sem deixar de descansar, mas que você tivesse um descanso fértil, produtivo, né, para usar uma palavra que ele usava. Tudo isso é importante na sua formação mental, intelectual. Às vezes, intelectual é uma palavra que soa distante, como se as pessoas fossem fazer obras acadêmicas, mas não, são conhecimentos que estão sendo assimilados para as suas decisões práticas na vida pessoal, que é uma noção que se perdeu muito no Brasil, se é que um dia houve, né? De que o conhecimento ele tem uma utilidade. É porque no Brasil, como dizia o Nelson Rodrigues, o gênio tem dificuldade de arrumar emprego, né, se ele não se fingir de imbecil. Então, assim, você vê muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum ganhando uma grande fama ou um grande poder, como a gente vê na política o tempo todo. Então, isso, evidentemente, é mais um fator de desestímulo para o seu conhecimento. Quando você tem muito conhecimento, você precisa falar verdades incômodas, né? As pessoas conspiram contra você, atacam você e tal, etc.
Mas isso é na atividade pública, né? Na sua vida pessoal, você vai precisar do seu conhecimento para tomar decisões profissionais, éticas, né? De preferência, que sempre isso pese, né? E o conhecimento, quer dizer, você ter a capacidade de aprender com a experiência alheia é fundamental. E, em geral, no Brasil, as pessoas deixam para aprender com as próprias experiências, se ferrando o tempo todo. Não, e isso que você falou de dentro do mesmo campo, você oscilar do simples ao erudito, a música tem muito disso, né? Você vê, por exemplo, o Cartola, e você também sempre cita o Cartola, né? A origem do Cartola, apesar de humilde, ele era um cara que passou a infância toda ouvindo música clássica. E eu estava falando com o Max também. A entrevista que você fez com o Nelson Motta pro podcast, né? Você vê que o Nelson Motta falou em 2 trechos que a mãe dele leu um livro dele e falou para ele assim, isso aí é livro de jornalista, não é livro de escritor, né? Ou seja, e o pai dele também falou para ele, quando ele falou assim, eu vou para Madrid para vender música brasileira. O pai dele falou assim, não, cara, em Nova York você tem que ir. E ele foi, montou um selo dele em Nova York, então a importância do legado. E o Max tem um pai que cantava, né? Como é que era a sua história, Max? Do seu pai cantando nos lugares? Conta pro Felipe que ele vai achar engraçado. Que ele pagava para a banda continuar, para ele continuar cantando. Como é que era? Meu pai sempre gostou de cantar, cantava aqui, né? Acho que é uma coisa que você conhece, serenata, né? Ele gostava muito de fazer serenata e cantar nos bares. E quando ele mudou-se para o Rio, tinha lá as orquestras, ele ia assistir. Quando terminava, ele chamava os caras lá para dentro do camarim e bancava ali uma festinha, os caras tocavam e ele cantava. E ele nunca levou adiante a ideia de ele se apresentar publicamente fazendo isso, que ele fazia muito bem. Eu perguntei isso a ele outro dia, falei, pai, por que nunca te ocorreu se apresentar em público? Ele organizou bailes do estudante que tinha aqui o bar, a Liga do Estudante. E ele organizou a Liga do Estudante independente. E fez 3 grandes bailes, trazendo as orquestras melhores da época para se apresentarem. Algum desses bailes foi com 2 orquestras, parava uma, outra entrava. E eu perguntei para ele, falei, pai, por que você, nesses bailes, não ensaiava lá meia dúzia de músicas ou um pouco aí e se apresentava? Ele falou, nunca me ocorreu. Isso nunca me ocorreu. Mas me ocorreu. Aí eu comecei a cantar também, como ele, em serenata, com um querido amigo Lenício, que é um violonista de mão cheia aqui. E a gente se apresentava fazendo pequenos shows em bares, né? E quando eu mudei para o Rio, eu conheci o Tuninho Ledo, que fazia medicina lá no Fundão, e eu fazia odontologia. E naquela prata da casa a gente se conheceu. E ele, eu sou compositor e tal, você gosta de cantar? E nós tivemos uma parceria que dura até hoje, tem mais de 40 anos, dele como compositor e eu intérprete. Fizemos vários festivais, com os prêmios acumulados a gente fez 3 CDs, 2 CDs e um vinil. Na época o vinil era uma coisa difícil de fazer, né, cara, mas eu tive sorte de um dos jurados, ser ele aqui da RCA Vitor, na época, fazer o júri aqui no festival que eu ganhei, fui premiado. E aí, quando me interessei em fazer o disco, procurei pelo Paulo Fedato, ele aí falou, eu sou presidente da Sonopresa. Poxa, melhor ainda, né? Eu queria fazer, eu falei, quantos 1000 discos você quer fazer? Eu falei, não, eu quero 1000. Ele falou, mas 1000 discos eu não faço. Eu falei, cara, faz pra mim. Aí ele mandou o disco, quando chegou o disco, eu tinha o disco, não tem capa, não tem nada, eu não sabia. Aí fui imprimir capa em gráfica, né? Aí o cara fez a capa menor do que o disco, ele não cabia. E aí a gente teve que se adaptar e fazer isso aí, fui vendendo os discos e tal. E fui fazendo música autoral. Mas música autoral eu fiz por 22 anos, só as músicas do Tuninho, é muito difícil a música autoral, né? Ela é uma curtição sua, dos seus amigos, dos seus parentes, mas é difícil porque a pessoa não conhece, quando vai ouvir a primeira vez, acha aquilo difícil de digerir. E num dos shows, lá no antigo Mistura Fina, que agora já não existe mais, era ali na Lagoa, a gente fez uma apresentação
lançamento de um disco e eu resolvi cantar em determinados momentos 4 músicas consagradas. E aí, quando eu cantei aquilo, eu vi a reação completamente diferente. Eu falei, caramba, é aí que eu tenho que ir. Eu só cantava música autoral, né, do Toninho e tal, aquele negócio, showzinho para 20, 30 pessoas. Quando eu percebi essa reação, a partir de 2005, eu comecei a fazer shows com músicas consagradas. E aí a coisa começou a acontecer, as pessoas começaram a ir, a gente começou a fazer turnê, saímos daqui, fomos para Viçosa, tem uma grande amiga, Regina Stefan, que começou a vender meu show lá. Depois fui fazer shows no Bar Miúcha, me ajuda muito, uma amiga cantora também. E lá, aí fui procurar no Rio, me indicaram o Casarão Ameno Resedar, ali no Catete. E aí, poxa, eu falei, bom, podemos fazer também Juiz de Fora, lá no Cultural. Aí fomos para Belo Horizonte, e fiz lá no Teatro da Assembleia. E a coisa começou a acontecer nesse sentido e a gente foi deslanchando, né? Aí hoje eu volto para o meu pai e falo com ele, pai, canta aí pra gente. Você canta bem pra caramba. Eu falo, agora eu não canto mais. Eu passei a bola para você. Você agora que é o meu substituto no cantar. Você podia, Max, você podia cantar então, né? Você pega o pandeiro também, Pim, faz uma roda aí. Tem um pandeiro aí, filho? Tem um pandeiro aí? Meu pandeiro tá no carro, não tá aqui agora. Porque eu deixo ele no carro para estar preparado. Vai que surge uma roda de samba no caminho, né? Agora na pandemia não dá, mas pandeiro também está no carro. E tem vários objetos que o carioca tem que levar no carro, que é o pandeiro, tantã, a bola de futebol e alguma sunga, né? Para dar um pulinho na praia quando estiver passando ali. Um amigo meu, que pode ser que esteja nos assistindo, é parceirão, um grande amigo, compositor também, Avelino Natal. Eu andava, como você está dizendo, você tem o seu kit, né, do carioca. Eu, como mineiro, mas morava no Rio, morei por aí por 7 anos, eu tinha no carro uma barraca, um violão, um garrafão de cachaça de 5 litros e uma bola de basquete. Um amigo meu, esse amigo Avelino, no dia que viu isso dentro do carro, falou, cara, com isso aí você roda o mundo. Eu falei, tô vindo de lá. Ô, Max, quando você tem aí a sua história com os Beatles, tal, na sua época, o rock ele tinha uma fronteira ali com o ilegal, com o irregular, né? Com a criminalidade. Como é que foi isso para você, cara? Eu entrei na criminalidade, né? Todos os roqueiros estavam todos lá, né? Bacana, eu ia, né? Assistia aquilo, onde fosse. Eu fui assistir o Rick Wakeman no Maracanãzinho, pô. Eu tinha 13 anos de idade. Você foi lá, Felipe? No Maracanãzinho? Assistiu o Rick Wakeman. Não, eu não fui nesse show. Não, quando você tinha 13 anos, a gente não tinha nascido, não. Eu não era nem nascido, pô. Eu tenho 67. Eu tô falando esse negócio de criminalidade. Mas eu fui no Mistura várias vezes. E aí eu cheguei para assistir o Rick Wakeman, pô, aquela coisa doida, né? Aquela fumaça para todo lado, eu não estava entendendo o que era aquilo. Aí eu comecei a perceber que tinha algo de diferente, né? Aí depois, anos depois, fui assistir na Praça da Apoteose o Pink Floyd, levei o Germano. Ele falou, papai, tem um cheiro diferente aqui. Eu falei, preocupa não, filho, todo mundo gente boa. Mas o que eu tava querendo, o que eu tava puxando era o seguinte, o coronel Tom Parker, que era o empresário do Elvis, ele era um imigrante ilegal nos Estados Unidos. Então ele tinha que tomar uma série de cuidados, porque ele poderia ser deportado e tal. E o Elvis chegou a ser preso porque balançava os quadris, né? O Keith Richards também foi preso por porte de droga. Aí a pergunta que eu quero fazer pro Felipe é o seguinte, nesse contexto do rock, com a criminalidade, de repente aparece no samba o Castor de Andrade. Ele dá uma subida no sarrafo, não dá não, cara? Subida no sarrafo da criminalidade, né? Exatamente, né? Quem foi a figura do Castor de Andrade aí no Rio de Janeiro? Como é que foi a relação com o futebol? A todos realmente assistir ao documentário Dr. Castor, que está disponível no Globoplay. É uma obra-prima, realmente muito rara aqui no Brasil, uma produção cinematográfica desse quilate, em todos os aspectos, né, de conteúdo, de dinamismo,
Porque quando se fala em documentário brasileiro, principalmente uma pessoa jovem, ela já acha que vai vir uma coisa sacal, chata, e é justamente o contrário, porque é dinâmico, é muito bem editado e é hilariante, embora trágico, né? Então é literalmente a tragicomédia do Rio de Janeiro, que é um microcosmo do Brasil. Castor de Andrade foi um bicheiro que... Salve, salve, tudo bem? Tudo bem, O pessoal? Germano, E aí, o Bruno? Germano é Tudo filho bom, do Max. Felipe? Esse é o Germano, da bancada nepotista aqui do programa, filho do Max. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Prazer nosso. Mas o Bruno me perguntou sobre o Castor de Andrade. Castor de Andrade era um bicheiro do Rio de Janeiro, que atuou aqui durante décadas com negócios ilícitos e sendo, ao mesmo tempo, patrono da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, campeã várias vezes do Carnaval, e do Bangu, o time de futebol aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E eu cresci assistindo ao time do Bangu jogar contra o meu Flamengo. E um dos meus ídolos, inclusive, era o Arthurzinho, meio-campo habilidoso, canhotinho ali do Bangu, que dá depoimentos excelentes nesse documentário, com a serenidade dele. Fiquei até orgulhoso dele em determinado sentido. Enquanto, obviamente, há outros ali que participaram da história do Castor de Andrade que passam um pano descarado assim, para a sujeira dele. E saem muito mal desse documentário para qualquer pessoa que tenha um discernimento moral, né? Mas eu prefiro que vocês descubram por si só. Agora, o que acontecia era que ele ganhava o dinheiro no negócio ilegal, do jogo do bicho. O jogo do bicho, para além do jogo em si, feito por pessoas que eram contraventoras e que andavam com seguranças, entre aspas, armados, esse jogo do bicho ele tinha o seu território disputado por criminosos. E nessa disputa criminosa, muita gente era torturada, morria. E essa disputa por território é a tônica hoje da criminalidade no Rio de Janeiro há muito tempo. Se trata, muitas vezes, antes até do que qualquer outra questão, por uma disputa de domínio territorial, que é a facção criminosa, seja de traficante, seja de miliciano, e há uma linha tênue, tem alguns grupos, né, que fazem das duas coisas. Essa disputa ela é sangrenta e é uma disputa pela possibilidade de extorquir os moradores daquela localidade, ou de faturar, evidentemente, com negócios ilícitos ao qual essa população recorre. Hoje, as facções criminosas elas até estenderam os seus tentáculos, né? Não lucram apenas com o tráfico de cocaína, de maconha e outras drogas, mas elas têm múltiplas fontes de renda, né? Obrigando os moradores a usar aquele serviço de internet clandestino que eles usam, muitas vezes furtando, inclusive, cabos de operadoras. A gente estava tratando desse assunto nas últimas semanas no programa matinal que eu faço no lugar do Boixá na Band News FM. E transporte coletivo também, serviço de van e tal, tudo isso é feito hoje. Mas naquela época do Castor de Andrade, era mais concentrado ali no jogo do bicho, e havia suspeitas que pairavam sobre ele e sobre outros grupos ali em relação a drogas, eventualmente armas também. E houve, evidentemente, um enfrentamento por parte de algumas pessoas de coragem do Poder Judiciário, uma delas a Denise Frossard, que aparece ali no filme, e que acabou investigando e até prendendo, né? Investigando, logicamente, a investigação por parte dos investigadores, mas a juíza acabou determinando a prisão de alguns que eram esses bicheiros que controlavam o carnaval de um lado, tinham atuação no futebol do outro e apareciam nesses momentos festivos da cidade, com toda uma complacência da sociedade. E, obviamente, a população, como eu amo futebol, eu amo samba, e isso em si não tem nada de ruim. Só que existia aquela complacência festiva com a figura do criminoso, patrono ali da escola, patrono do clube, e que estava injetando um dinheiro de origem ilícita, né, na escola e no clube, né? E aí aquele clube teve um momento glorioso que nunca mais se repetiu. Hoje está na Série D do Campeonato Brasileiro, Bangu.
que chegou Foi vice-campeão, final né? do Campeonato Brasileiro de 1985. Então, é uma história incrível, com depoimentos assim extraordinários de ex-jogadores, mostrando como o Castor distribuía o dinheiro assim na mão. O Cadelada, né, usava uma pistola, às vezes sacava e atirava, sabe, para assustar alguém com quem ele estivesse insatisfeito. São histórias assim deliciosas de se ouvir, ao mesmo tempo trágicas, né? Terríveis. Eu espero que o Rio de Janeiro saia dessa cilada. Mas sobre um aspecto, só para concluir, para trazer assim como analogia para hoje, é que você tinha muita corrupção das autoridades também. E aí encontraram ali a lista de pagamentos de propina, né? Na época nem se usava essa palavra para autoridades públicas. Você tinha reuniões com vídeo em que o delegado aparecia com todos os criminosos ali, cada um dono de um território do Rio de Janeiro, patrono de uma escola e tal. E essa promiscuidade entre as autoridades e os criminosos, ela existe até hoje. E a gente combate. O que mudou um pouco foi esse lado ostensivo de aparecer ali como patrono da escola, do clube e tal. Isso já não acontece muito. O Castor era entrevistado na TV, né? Foi no programa do Jô Soares. Hoje isso seria mais repudiado, porque tem a internet, tem a rede social, tem todos esses movimentos. Mas o que não falta no Brasil é gente defendendo político bandido, por exemplo. O sujeito passa a ser o político de estimação do cidadão e o cidadão passa pano para toda a sujeira dele, né? E eu, por exemplo, como vários outros jornalistas independentes, nós criticamos todos os governos pela sujeira que eles fazem, que vem à tona a respeito deles. Evidentemente, vai aumentando a sujeira, a gente vai criticando mais. E aí o sujeito acha que você mudou, né? Que é uma coisa muito engraçada, só para entender aqui, acrescentar isso, en passant, tá, Bruno? Porque eu não quero politizar aqui a conversa e nem citar episódios específicos. Mas é muito engraçado que o sujeito fala assim: bom, você criticava aquele governo e você critica esse governo. Você mudou. Eu digo, o que mudou? Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, com os mesmos princípios, né? Você criticava desvio de dinheiro público, você critica desvio de dinheiro público. Você criticava toma lá da cá, você continua criticando toma lá da cá. Você criticava a instrumentalização política de órgãos de Estado, você continua criticando a instrumentalização política de órgãos de Estado. E mais uma série de outros fatores que são princípios gerais. Mas no Brasil, voltando aí para a parte educacional, Bruno, falta muita capacidade de abstração, né? Além do cinismo que existe no debate público, que tem muito oportunista querendo ganhar dinheiro, você tem uma dificuldade essa falta de capacidade de abstração que faz com que as pessoas não consigam traduzir as questões para o seu fundamento comum. Quem tem princípios, são valores morais, princípios, isso tudo é muito abstrato, né, para o cidadão. Então, boa parte da população, não é toda, né, ela se apega a determinado grupo contra outro grupo. E aí, o que esse grupo faz de sujo, ela passa pano e só o outro grupo faz de sujo. E ela tem um sentimento de pertencimento a esse grupo político, ideológico, ou a essa torcida organizada, né? Traduzindo aqui para o futebol, mas houve essa futebolização, no pior aspecto, da política como um todo. E aí a pessoa se sente assim, combatendo o mal quando ela está combatendo o grupo político adversário, só que às vezes sem se dar conta, né? Mas muitas vezes se dando e sendo cínica consigo, de que o grupo dela incorre em várias das mesmas atitudes, né? Aí tem algumas nuances, algumas mais, outras menos, etc. Mas incorre em muitas sujeiras. E o papel do jornalista é mostrar. O jornalista de opinião como eu posso dar uma opinião, eu posso argumentar, eu posso falar claramente o que eu penso sobre determinado assunto, o que eu acho melhor para o país no momento, etc. A análise, e muitas vezes essa questão de parcialidade e imparcialidade são categorias que são mal colocadas para comentaristas, que o que precisa ser analisado em um jornalista de opinião é a sua coerência, se ele está aplicando para vários grupos políticos aqueles mesmos princípios, se ele critica em um aquilo que ele critica no outro, né? E você hoje tem aí um monte de passador de pano das pessoas que atualmente estão no poder
que criticavam uma série de atos que eles fazem, né, atualmente, mas criticavam quando era outro governo. E agora não criticam, às vezes até exaltam, sendo esse grupo. Por quê? Porque escolheram faturar assim, e muita gente cai, né? É massa de manobra. Então você tem, nesses grupos políticos, a sua militância, aí você tem no mercado da comunicação os porta-vozes desses grupos políticos, e eles ficam fazendo uma guerra de propaganda, em que a realidade sai perdendo. Então, se você não quer ser massa de manobra, quer se informar de verdade, você precisa buscar jornalistas independentes, de fato, e saber identificar aquela informação que é comprovada e a realidade que muitas vezes se impõe depois de ser negada durante muito tempo por esses grupos de propaganda. E, Germano, só para te situar, né, esse negócio que o Felipe falou de mudar de lado e tal, eu conheço o Felipe há muito tempo, e depois que ele ficou famoso, eu fiquei com medo se ele ia mudar mesmo comigo, né? E aí eu encontrei com ele depois de muito tempo e continua a mesma coisa. Ele continua sem prestar atenção no que eu falo. Então, assim, não mudou nada. É a mesma pessoa. Horas e horas e horas ele não presta atenção em nada que eu estou falando. Eu achei muito bom, Elvis, você ilustrar o vitimismo, que eu também combato. Né? Boa. Germano, agora você que vai falar, cara. Você é novo, você está aí começando a sua vida. Pô, isso é responsa, Bruno. No meio só de peixe graúdo aqui, eu com 22 anos tenho que falar e dar palpite, né? Coração, o estômago vem na boca mesmo. Mas, pô, cara, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E só aproveitar que a gente falou do Castor, né? Meu pai pode falar melhor, porque eu tinha 3 anos de idade. Teve um episódio numa churrascaria lá do Rio que eu brinquei com o neto, ou com a neta, não sei, do Castor. Como é que foi isso mesmo, papai? Eu estava brincando com um menininho. Aí chegou um senhor e olhou para a cara do pai da criança que era o Germano, para ver assim, vamos ver se meu neto pode ficar com esse menino. Porque eu não sei Isso é quem má influência, né? Exatamente. Aí eu olhei, eu falei, ô filho, você está brincando com o neto do Castor de Andrade. Falei alto para ele ouvir. Ele estava de costas para mim, ele virou e veio na mesa. Poxa vida e tal, tipo assim, né? Me reconheceu. Foi muito gentil, inclusive, né? Não pagou a conta. Super gentil. A gente tem um amigo em comum, eu e o Elvis, é melhor não falar o nome, que uma vez, essa história é muito boa ele contando em detalhes, eu vou contar de cabeça, mas ele teve um acidente de carro em que ele deu essa sorte, entre aspas, eu estou sendo irônico, de bater no carro da mulher de um grande bicheiro aqui do Rio de Janeiro. E ali, algum tempo depois, acabou morrendo executado, como acontece, lamentavelmente. Aí, essa Não, foi o bicheiro que morreu, hein? Só pra você saber, não foi nosso amigo, não. Não, foi o bicheiro que foi executado. Foi o bicheiro que morreu. Mas o bicheiro estava vivíssimo naquela época. E aí houve esse acidente, um bateu no carro do outro, e a culpa tinha sido da mulher do bicheiro. E aí chegou o policial para fazer o BO, e o nosso amigo falou, olha, aconteceu isso, ela bateu em mim aqui e tal, não sei o quê. E o policial foi lá, bom, a fulana bateu e tal, não sei o quê. Daqui a pouco chega na cena do acidente, porque eu acho que a mulher tinha ligado pro bicheiro, né? Aí ele vai, tem um papo ali com o policial, um pouco afastado do nosso amigo em comum. Daqui a pouco volta o policial e fala, é isso aí e tal, então não aconteceu nada não, vai cada um para um lado, né? Sumiu, a ocorrência desapareceu imediatamente. Para vocês verem como é que é aqui o controle da criminalidade no Rio de Janeiro. O Germano tinha uma pergunta para fazer, Germano? Aproveitando, né, assim, oportunidade de juntar, reunir 3 grandes comunicadores, né? Eu acho não só a excelência de vocês, enquanto... Né, meu pai eu sou suspeito para falar, mas né, o Felipe, o Bruno, aí, enquanto acompanhando a atuação profissional, né, são exemplos que eu tenho, né? Bruno citou aí gigantes para subir no ombro, acho que em toda profissão e todo tipo de conhecimento a gente pode extrair um pouco para o nosso. Eu hoje sou estudante de Direito da UFMG e dentro desse contexto me veio, né,
filósofo que eu gosto muito, que é o Wittgenstein, do positivismo lógico, muito bacana. Ele tem uma frase que fala: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E aí eu pensei, né, como que o rock, o samba tem a sua linguagem e tem os mundos específicos. E aí eu, né, fui um pouco mais adiante e pensei como que o cantor, o médico, o jornalista, dentro do limite da sua linguagem e do seu mundo, eles conseguem transmitir isso para outras linguagens e para mundos diferentes, né? Que são as outras pessoas, cada um dentro desse seu ambiente, né? E dessas suas limitações que todos nós temos. Como que a gente faz para que a linguagem ultrapasse essas barreiras, né? Esse mundo particular de cada um. Eu queria ouvir um pouco disso, né? O Bruno, enquanto está lá, né, fazendo anamnese, conversando com o paciente. O meu pai, né, na preparação do repertório, se ele vai focar mais no samba ou no rock, de acordo com o público. E o Felipe também, né? Como num veículo, a gente pode falar, numa mídia e numa proporção muito maior do que, né, a nossa realidade aqui. Como fazer isso? Como superar os limites da linguagem e tocar o mundo do outro verdadeiramente? Só um comentário rápido, porque eu quero ouvir o Max a respeito disso, mas é um ponto central do debate público atual, que é como furar bolhas, porque as bolhas estão sendo construídas, estão sendo alimentadas por pessoas que acabam tendo uma visibilidade, um lucro, um poder alimentando uma bolha, e até os algoritmos das redes sociais ajudam nessa construção da bolha. Então, o sujeito passa a receber apenas a informação daquelas pessoas com as quais concorda, que tem ali as afinidades com ela, e ela vai, muitas vezes, se afastando da realidade e passando a viver num universo paralelo. Então, as pontes para o diálogo vão se perdendo para essas pessoas, e a gente vê no dia a dia, não quero citar aqui nenhum grupo, mas pessoas agindo exatamente como gente que vive num universo paralelo, né, completamente desinformada. E a literatura seria um denominador comum, né? O aprendizado literário, ele ajuda você a desenvolver a linguagem a ponto de você conseguir estabelecer esse diálogo. Quanto mais deteriorado fica a cultura numa sociedade, mais as pessoas vão perdendo a capacidade de dialogar mesmo. E elas vão reagindo também sentimentalmente a determinadas palavras, já com empatia ou repulsa. E na primeira repulsa, às vezes, elas abandonam algo que pode ser bastante edificante para elas, mas para ficar na zona de conforto, né? Então tem todo um fator psicológico e tal a respeito disso, mas enfim, eu posso me estender depois. Vamos ouvir os demais. Ô, Max. Bom, a forma de constituir o repertório, eu faço muita questão, assim, 100%, claro que abro exceções, e vou citar essas exceções. Para compor o repertório, independente da cidade ou do estado, é importante que passe pelo meu coração, que eu tenha desejo de cantar aquela música. Então eu seleciono. E também tem outra coisa, tem aquela fase que eu estou querendo cantar aquelas músicas. Porque tem fase que aquelas músicas eu não quero. Eu vou cantar outras. Mas então, quando eu vou compor o repertório, eu estou com aquelas músicas que me passam pelo coração e que eu consigo senti-la para passar para o público aquilo. Agora, uma ou outra música, né, máximo 3, eu encaixo no repertório de acordo com a cidade, por exemplo. Você vai cantar por um motivo, às vezes, específico. Como o autor de uma música ser o dono da estação de trem daquela cidade. Então eu vou cantar aquela música naquela cidade, em homenagem àquele compositor. Né? Eu vou lá, vem ao bar, eu vou cantar uma música do Ari Barroso, né? E assim por diante. Eu abro essa exceção, mas é muito pequeno. O importante para mim, para comunicar com o público, isso sim, qual que é a forma que eu encontro de comunicar com o público?
é através da minha emoção, do meu sentimento, do desejo de interpretar aquela música daquela maneira para aquele público ali. É assim que eu faço. Vamos lá, Bruno. Para mim, a questão é que eu tenho que me comunicar com os meus alunos e com os meus pacientes, né? E existe uma forma para aquilo, eu acho que muito dessa forma a gente aprende na vida mesmo. Eu brinco com meus alunos, como é que você aprende a fazer anamnese? Conversando com pessoas, né? Na rua. Você não conversa com o porteiro do seu prédio, enfim, com as pessoas ali, você não vai adquirir a capacidade de interpretar o significado real das palavras que eles usam, né? Porque não adianta você saber o significado gramatical da palavra e num contexto, numa frase, você perde a noção de proporção ou do que ele está dizendo, você erra um diagnóstico. Então, eu acho que o médico ele tem que saber o significado concreto da palavra e não só o significado gramatical. Então, esse que é o ponto principal, ao meu ver, né? Eu acho que... Perdão, Bruno, pode continuar. Não, só um detalhe curioso aqui, só para falar do samba, né? Minha turma da faculdade tinha um grupo, né? Doutores do Samba. Não sei se o Felipe lembra, com o João Paulo. E ele tinha lá a banda Doutores do Samba, ele tá aí. Se ele quiser entrar aí, depois eu vou pedir para ele dar um alô na live também. Vai dar uma palhinha no cavaquinho. O que eu ia falar, assim, para fechar, né? E depois, se o Felipe puder até complementar, como, né, tinha sido sugerido antes, isso. Tem um autor muito bacana que eu gosto, chama Ortega y Gasset. Ele fala uma frase célebre, né? Eu sou eu e minha circunstância. Eu acho que todos somos nós e nossas circunstâncias, né? Então, acho que o fundamental para todas as artes, todas as profissões é isso. É você entender a circunstância do outro e entender a sua própria circunstância naquele contexto, né? De diálogo. Eu encaro por aí. Mas aí eu retorno para o Felipe um pouco, só para esclarecer mais, como fazer isso quando você lida com muitas pessoas e muitas circunstâncias diferentes, sabe? Como manter a autenticidade, manter, né, toda essa credibilidade que você tem de retorno das pessoas. É um desafio contemporâneo você falar para várias pessoas que vão se fechando numa bolha. E você tentar evitar que elas se fechem numa bolha, porque os métodos de manipulação por parte de políticos, eles foram se tornando, talvez sofisticados não sejam a palavra, mas profissionalizados. E as ferramentas virtuais, que de início tiveram uma importância muito grande na democratização da voz, do alcance de outras pessoas, elas passaram a ser usadas para a propaganda política e para o ataque deliberado a qualquer voz incômoda. Então, você tem militâncias lotadas em gabinete, recebendo dinheiro público, enquanto estão produzindo ataques na internet contra pessoas que estão dando notícias que são incômodas àqueles grupos políticos. E são ataques massivos, são milhares e milhares de contas, com uso de contas fakes, etc. E fica até difícil para um jornalista processar todo mundo, porque para processar você precisa tirar o print, você precisa pegar o link, você precisa identificar o autor, você precisa mover a ação. Eu movo a ação contra um monte desses vagabundos que ficam cometendo crimes contra a honra e ameaça contra mim. Nas últimas semanas, inclusive, eu encaminhei dezenas de casos para os meus advogados, eu pego o print, o link e mando para os meus advogados, eles fazem uma seleção e a gente começou a mover 19 ações nessa última leva, tá? Isso, assim, nas últimas semanas. Se eu pegar hoje, assim, vai ter mais um monte. A gente dá um tempinho, depois faz uma nova coleta e já tem várias outras sendo movidas. E sentenças a meu favor já saíram. Por exemplo, teve um caso de ameaça, o último caso de ameaça, foi uma série. O sujeito foi condenado em primeira instância a pagar R$15 mil. Teve um caso de crime contra a honra, que já saiu a decisão de primeira instância, foi condenado a pagar R$50 mil. Se você não filtra o seu perfil, eles vêm em bando para atacar você com um monte de mentiras
massivas sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, aquilo que eles espalham no WhatsApp, longe do radar do seu alvo, e parasitando o seu público, o público que você levou, no meu caso, 18 anos de carreira para construir, então eles querem falar para o meu público, né? Porque eles não conseguem formar um público pela qualidade do trabalho deles. Eu não fiquei entrando na página dos outros para conquistar o público dos outros para mim. Eu fiz o meu trabalho na minha página, no meu perfil, no veículo que me contratou, né, por iniciativa minha, e isso foi me trazendo público. Então, eles querem entrar na minha rede social em bando, mobilizado pelo WhatsApp, para cometer crimes contra a honra, ameaça e desinformar, contar mentiras deliberadas. As ferramentas estão se modernizando aos poucos para permitir alguma possibilidade de uma pessoa só, né, conseguir evitar esse tipo de ataque massivo. Mas, às vezes, você tem que bloquear uma parte, aí você acaba perdendo outras pessoas que poderiam participar civilizadamente do debate na sua própria página. Mas é algo que, enfim, as novas ferramentas podem ajudar aí a estabelecer. E as pessoas comuns, obviamente, elas não entendem quando você se torna um cara, como a Denise Frossard, por exemplo, que atingiu os bicheiros do país. Ela se torna alvo, ela precisa morar num lugar com guarita, com segurança, ela precisa ver onde ela vai passar, etc. No mundo virtual, hoje é a mesma coisa, você está denunciando bandido, né? Eu, muitas vezes, estou denunciando bandidos. São pessoas que roubam dinheiro, seja em estatal, seja em gabinete. Quem rouba dinheiro, quem desvia dinheiro é bandido. Não interessa 1.000, 2.000, 1 milhão, interessa em termos de proporcionalidade do delito, da dosimetria da pena, mas é tudo ladrão. E ladrão faz de tudo para varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então, eles mobilizam todo mundo que eles podem pagar, muitas vezes com dinheiro público, né, para atacar as pessoas que estão falando. Então, você tem que lidar com isso, né, na sua rotina. E, obviamente, a gente vai tentando reagir na medida do possível. E o que eu estava dizendo é que o cidadão comum não entende o que é você ter 20 mil contas, né, sendo, sei lá, 15 mil fakes, cada um mobilizando ali milhares de contas fakes para atingir alguém que está incomodando aquele grupo político. O cidadão comum não tem a menor ideia do que seja isso, né? Então, muitas vezes, ele não entende determinados cuidados que você precisa ter. Ele acha que é isso, você tem que ser alvo mesmo de todo mundo e você que se vire sozinho para enfrentar um batalhão, né? Porque as pessoas acham que você tem estagiários, equipe, estrutura e tal. Eu na minha rede social, eu sozinho, entra 20 mil pessoas contando mentira, você refuta uma mentira, que é o que o sujeito quer, muitas vezes, para ter atenção, né? Você reage a ele, aí isso é uma conquista declarada, inclusive, por aqueles que já participaram desse tipo de grupo, né? Que não é só no Brasil, tem até filmes a respeito disso. Então, para ele, você reagir a ele é uma grande conquista. Então, ele te provoca, muitas vezes, mentindo sobre você para ver se você reage. E aí ele vai lá para contar um monte de mentiras. Se você refuta uma, já vem outras. É impossível, matematicamente, uma pessoa refutar 20 mil que está atacando. Então, a gente faz aquela descrição genérica que incomoda esse pessoal loucamente. Eu adoro fazer. Com aquela ironia, aquele sarcasmo, aquele deboche, mostrando como é uma placa amestrada, né, que está sendo insuflada ali por um monte de microfones de aluguel. Mas aí, voltando à questão central, com perdão aqui de ter feito esse devaneio, de falar para vários grupos diferentes. Então, mas foi importante falar a respeito disso, porque você veja como o debate público é manipulado por grupos políticos, por correntes ideológicas. E muita gente que, dado o desenvolvimento da tecnologia e a sua pouca instrução, somando tudo isso, muita gente perdeu a capacidade de se informar direito. Então, o sujeito, por exemplo, ele gostou de um grupo político que combatia outro que ele não gostava, e aí esse grupo político ataca a imprensa inteira. E é comum entre os populistas do Brasil, à esquerda ou à direita ou ao centro.
E aí o sujeito passa a descrer da imprensa como um todo, como se fosse tudo uma coisa só, e como se esses grupos políticos, o que é mais curioso de tudo, não tivessem veículos inteiros de imprensa espalhando a propaganda deles, né? E recebendo dinheiro, evidentemente, para isso, né? São as chamadas verbas de publicidade. E aí a pessoa ela passa a descrer da imprensa inteira e se informar, por exemplo, pela propaganda que circula no WhatsApp hoje. Então, é isso que rendeu esse apelido a essas pessoas de tiozão de WhatsApp, tiazona de WhatsApp. Todo mundo tem na família, no círculo íntimo, aquele sujeito que passa, olha só o que aconteceu e tal. Ele está acreditando que aconteceu isso. Assim, é uma mentira tão descarada. Você sabe, o Bruno é médico, por exemplo, deve receber coisas que têm a ver com o mundo médico que são completamente enganosas. Uma pesquisa, um estudo, etc. E você fala, isso é daquele charlatão lá, daquele grupo que está defendendo isso para ganhar não sei o quê e tal. A gente sabe, cada um na sua área, identificar esse tipo de propaganda enganosa, evidentemente. Mas o cidadão comum, muitas vezes, não sabe. E como ele se fecha nessas equações binárias, quer dizer, ele passa a defender aquele grupo político diz que a imprensa é malvada, então ele não pega a informação da imprensa e ama tudo que vem daquele grupo político. Ele fica completamente manipulado, como uma massa de manobra. Ou aquele grupo político fala do Supremo Tribunal Federal, enquanto é aliado de vários ministros do Supremo Tribunal Federal que estão ajudando a varrer a sujeira daquele grupo para debaixo do tapete. Mas o sujeito está lá acreditando que o governo é bonzinho, o grupo político é bonzinho e o Supremo Tribunal Federal é malvado incondicionalmente, em qualquer circunstância. A realidade, o que eu estou querendo dizer, ela é muito mais complexa do que isso. Então, você tem decisões que são absurdas e você tem decisões corretas. Você tem nuances aí que precisam ser colocadas. Você tem o discurso do grupo político e você tem a sua prática. E o que interessa para um jornalista é a prática. É claro que o discurso interessa para você justamente refutá-lo a partir da prática. E a gente faz isso o tempo todo. Só que tem pessoas que são hipnotizadas por discurso político, porque as técnicas de manipulação vão além da capacidade delas de percebê-las. Então, o sujeito diz que ele é uma coisa, que ele é contra determinada coisa, na prática ele está fazendo tudo ao contrário. Mas você tem a massa de manobra que acredita que o sujeito é o santinho contra aqueles males do mundo. E pronto, ele fecha os olhos. Aí você fala, como falar para essas pessoas? Bom, você precisa fazer isso, por exemplo, que eu estou fazendo, né? Que é explicar o mecanismo. Né? Você precisa provocar essas pessoas no sentido de fazê-las se sentirem idiotas por causa disso. E você precisa vir com o fato que é comprovado e mostrar, muitas vezes, como a realidade se impõe, apesar de toda aquela propaganda. Então, olha aí, aquilo que a gente alertava. Olha aí, está acontecendo aqui. Né? E aí estavam atacando a gente lá meses atrás, dizendo que isso não ia acontecer, que isso era alarmismo, que isso era histeria, que isso era coisa de esquerdista, de direitista, de não sei o quê. Aí começa essa disparada de rótulos imbecil que se faz para qualquer pessoa que não cabe dentro de uma caixinha, porque são pessoas que estão abertas para a realidade, não estão dispostas a suprimir a realidade em nome da defesa de determinado grupo. Então, há vários métodos aí que você precisa usar, mas com uma linguagem comum, sabendo, né, para concluir, porque isso eu poderia passar horas aqui falando sobre esses métodos, mas para concluir, você precisa saber que certas pessoas escolhem a escuridão. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Muitos aí ficam falando em nome da Bíblia, né? Porque faz parte do populismo rasteiro, explorar a fé das pessoas em nome, né, do oportunismo político e tal. Mas você tem pessoas que elas não querem saber. Elas preferem ser cegas voluntárias. E isso aí, lá na frente, cada pessoa tem um tempo para acordar para a realidade. Às vezes demora anos, às vezes não acorda nunca, que são essas que escolhem a escuridão. Às vezes a pessoa, você alerta, ela fala, opa, realmente isso aí faz sentido, realmente
isso que o cara está falando acabou acontecendo, né? Mas é também, Germano, um processo terapêutico. Quando você vai na terapia, uma das funções da terapeuta é fazer você contar aquela história toda para ver onde foi que desvirtuou o negócio. Muitas vezes o sujeito que chega para a terapia, ele tem um ódio contra alguém, por exemplo. E aí ele começa a extravasar aquele ódio ali na sessão. E a pessoa não fez um autoexame devidamente, né? E aí você começa a dialogar com o terapeuta e tal. Se ele for bom, vai fazer você contar aquela história e tal, até chegar aos fatos mesmo e identificar o que pode estar acontecendo. Às vezes acontece o seguinte, a pessoa nutre durante muito tempo um ódio em razão de narrativas nas quais ela acreditou, mas que não eram a realidade. E o que acontece no debate público o tempo todo, eu estou pedindo desculpa por me estender, tá? Mas esses assuntos são fascinantes para mim, eu já vou concluir. Mas você, por exemplo, como um grupo político, ele explora, ele tenta canalizar o seu ódio contra algum adversário ou contra algum jornalista que esteja falando sobre a sujeira, sobre a roubalheira daquele grupo que ele quer esconder, né? E o sujeito vai e faz o cidadão odiar aquele jornalista, odiar aquele grupo político adversário e tal. Lá na frente, fica claro para todo mundo, porque as provas vieram à tona e tal, que alguém daquele grupo político roubou. Aquela pessoa que foi manipulada no começo, ela, em razão de ter vindo à tona todas as provas, mesmo assim, ela continua, muitas vezes, nutrindo ódio por aquelas outras pessoas. Ela não faz aquela relação de causa e efeito. Ela pode até admitir que uma prova surgiu e tal, mas, ao mesmo tempo, em vários episódios, ela foi mobilizada a odiar alguém. E mesmo que todos aqueles episódios sejam desmentidos em algum momento, ela continua odiando. Porque a realidade não faz com que ela mude o seu próprio comportamento. Então, você tem um processo terapêutico para alterar a visão dessas pessoas que é muito profundo e depende da vontade unilateral delas também de mudar. Quando ela vai para o terapeuta, ela já está tendo uma iniciativa. Às vezes ela chega lá e fala com muito ódio do pai, fala com muito ódio da mãe, fala muito ódio do namorado, da namorada, etc. Aí ela começa a contar aquela história e o terapeuta fala, mas você não falou isso naquela vez? Começa a trazer um pouco a responsabilidade para aquela pessoa, né? E ela tem uma aversão inicial a isso. Então, até você chegar em contar a história inteira e mostrar para aquela pessoa, olha, essa pessoa que você odiou durante tanto tempo, ela estava falando a verdade para você. Talvez seja uma pessoa que até te queira bem, né? E você odeia ela há tanto tempo porque você acreditou em uma série de narrativas que são paranoias da sua cabeça, etc. Mas você passar por todo esse processo é muito demorado, é muito difícil, e o noticiário é muito fragmentado também, as pessoas ficam recebendo só fragmentos pelo WhatsApp, propaganda, aí vão odiando as pessoas e tal, e não vão entendendo o quadro completo. Então, no meu trabalho, eu busco traçar o quadro completo. Olha, isso aqui começou aqui, a causa é essa, a consequência é essa, mas muita gente tem muita dificuldade de estabelecer causa e consequência. Você está vendo isso hoje, o Bruno pode falar da crise sanitária. Tem uma causa que vai ter a consequência ali, dali a 14 dias, mas as coisas estão afastadas e tal, aí você terceiriza a culpa. Então você enfrenta todos esses obstáculos, né? Grupos vivendo em universos paralelos, mas eu sempre acredito que você tem uma maioria silenciosa, que é dispersa, que não é militância dirigida, mobilizada, organizada, que está aí ouvindo e entendendo mais ou menos o que está acontecendo. E no momento que for chamada a decidir, se houver, né, esse que é o perigo, se houver lideranças capazes de traduzir, no momento de comoção nacional, o que está acontecendo para essas pessoas, elas podem ser bem direcionadas. Aliás, para concluir, acho que a vitória da Juliette no BBB foi uma amostra de que o brasileiro pode votar bem. Porque eu acho que ela mereceu.
Acho que ela teve uma coerência lá dentro do reality show e os brasileiros viram isso. Mas a coisa se deu de uma forma que ficou clara pelo contraste em relação aos demais. Nem sempre a população recebe tudo com aquela clareza. Ô Felipe, já que você falou em Big Brother, eu vou ter que tirar o Germano e colocar a Camila, que é outra participante aqui do nosso programa. Posso Obrigado, tirar, Germano? gente. Foi um prazer, Felipe. Prazer, Bruno. Prazer, papai. Até Germano. mais. Até a Valeu, próxima. Obrigado. Ixi, Deus te abençoe. Espera aí, que agora o assunto é sério. Eu tenho Deixa eu só abrir a janela aqui um algo segundo. muito importante. Tá. Vamos esperar a Camila. A Camila é outra participante aqui do programa. Camila, Oi. olha só. Essa é a Camila, aluna nossa, Felipe. Eu quero fazer uma Tudo bem, pergunta Camila? séria. Bom, Camilo. Você sabe que o Felipe, ele muitas vezes perguntam para ele sobre previsões, né? Quem vai ganhar a eleição? E várias vezes ao longo da carreira dele, ele responde: olha, não é tão simples, falta muito tempo, são muitos elementos ainda, muita coisa pode acontecer e eu posso apontar uma direção, mas não fazer uma previsão. E eu queria fazer um exercício agora. A Camila, como representante do sertanejo universitário atual, o Felipe, um sambista antigo, o Max, um cantor. Eu queria que se chegasse uma pessoa para você, Max, e para o Felipe, para a Camila. Olha, eu escrevi a letra da minha vida aqui. Tá? Eu escrevi aqui essa letra dessa música e eu tenho certeza absoluta que é sucesso. Tá? E em pouco tempo vai estar nas paradas do Rio de Janeiro e só falta cantar. E eu vou ler a letra da música, eu quero saber a opinião verdadeira de vocês, tá? Se isso acontecesse. A letra é a seguinte: alô, Qual é a alô, pegadinha, W hein? Brasil, jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí. Essa escada é para ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico, Tim Maia, o trem corre no trilho da Central do Brasil, incluindo Paixão Antiga e aquele beijo quente que eu ganhei da sua amiga. E o que deu? Funk na cabeça. E o que deu? Deu no New York Times. Fernando Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário. Camila, é sucesso garantido? Com certeza. Com certeza. Com um beat, É isso aí. uma música, um negócio ali. Com certeza. Eu peguei essa letra para falar, para resumir aqui, para a gente caminhar para o final e para deixar para a Camila falar também, porque eu acho que a fusão do samba com o rock é o Jorge Benjor, né? É E a isso gente aí. já viu o Jorge Benjor no Cais do Porto ali. Eu já fui em show com você lá do Jorge Ben, que ele chegava 3 horas da manhã para cantar e ele conseguia, através da forma, fazer com que uma letra dessa não saísse da cabeça de ninguém, né? E aí, Camila, o que passa na sua cabeça aí sobre esses assuntos que a gente está falando? Então, a gente tá falando de samba e rock, né, agora. A gente tá falando de Depois que eu qualquer conheci coisa. vocês, eu descobri... já vi que todo mundo devaneia aqui, né? Mas, É isso aí. assim, o que eu tava querendo dizer é o seguinte: depois que eu descobri vocês, eu descobri que eu não gosto de samba, que eu não gosto de rock, porque vocês gostam demais. Mas eu tava até querendo fazer uma pergunta pro Felipe, mas é porque, assim, eu tô com 33 anos, eu tô na universidade, né? E hoje eu vejo, assim, que eu sou muito influenciada por sertanejo universitário, escuto bastante. Assim, não amo de paixão não, mas escuto bastante até pelos ambientes que eu frequento. E eu, quando mais nova, eu escutava muito rock nacional, porque eu sou de Belo Horizonte, lá a gente tem muita influência de bandas locais, então a gente, Skank tocava em barzinho de teco lá que a gente estava, e pra gente lá era muito comum. Aí eu queria saber de vocês, né, Felipe principalmente, não incluindo vocês dois, tá, Max? Mas é porque eu já conheço o Bruno e o Max. Eu queria saber, assim, Felipe, o que você fazia, assim, na sua juventude, o que você gostava de fazer, qual que era o seu lazer, o que você frequentava, assim, que músicas que você escutava, como que era a sua geração ali na sua época? A minha geração, eu apelidei de geração mega evento, né?
e era uma e tal, e eu achava já tudo muito fragmentado, todas as emoções, os lazeres, sem nada muito profundo. Mas, obviamente, tem espaço para tudo, né? E era disso que eu estava falando no começo, né? De transitar entre o erudito, o popular, etc. Aqui no Rio de Janeiro, eu sempre tive atividade esportiva, sempre joguei futebol ali na praia. Então, eu cresci praticando muitos esportes e, aos poucos, fui entrando no universo do samba. Quando eu era adolescente, ainda não podia dirigir, ainda não podia ir em lugar mais longe, porque o samba só tinha em lugar mais longe. Eu era levado por um casal mais velho, meus amigos até hoje. E depois, obviamente, passei aí em tudo quanto é samba com mais autonomia, né? E eu lia muito e assistia muito filme. Eu era rato de locadora, né? Quando ainda existia locadora e a gente ficava lá um tempão escolhendo filme. Eu não mudei nada em relação a isso. Eu fico no serviço de streaming escolhendo filme durante um tempão. A família fala, vai, Felipe, demorar 2 horas para escolher o filme e tal. Mas é porque tem que valorizar aquelas 2 horas que você vai gastar com o filme. Mas eu acho que, para minha formação, foi muito importante ter uma imersão no mundo das artes muito cedo. Tanto com o cinema, quanto com a música, quanto com a literatura, aí, principalmente para ter um domínio da linguagem e uma imaginação propriamente dita que não dependesse de um banho visual que o cinema dá, né? Mas você desenvolver a imaginação e a linguagem é fundamental depois para você adquirir a compreensão e as técnicas de cada carreira específica. A própria medicina, como existem muitos mecanismos, assim como existe no universo político, muitos mecanismos que são... Na medicina, os mecanismos são mais físicos, mas mesmo assim, para você estudar, para você compor todo aquele sistema no seu cérebro, você precisa desenvolver muito a imaginação, saber para onde está indo o sangue, a veia, a artéria e tal, ter aquilo consciente para dar um diagnóstico mais preciso, para saber o que fazer numa situação de emergência. Então, eu só fui ter uma imersão em assuntos políticos, até empurrado pela turbulência do país, depois disso. Que depois eu vim a descobrir que é o correto, né, para as pessoas que têm esse tipo de reflexão. Porque muita gente sofre do que eu chamo de militância precoce. O sujeito ele adquire uma paixão política antes de ter imaginação e domínio da linguagem. Ou seja, ele é a presa fácil para a propaganda. Ontem eu estava falando esse negócio de mudança, né, que não teve mudança nenhuma. Como o José Neumann e Pinto, aliás, fala, eu não mudei nada. Ele é muito engraçado. E ontem me escreveu aí algum seguidor e falou assim, a sua mudança muito me entristece. E aí ele escreveu entristece com 2 S. Então você vê que é uma pessoa que nem sequer foi alfabetizada e ela está querendo avaliar suposta mudança que eu tive, que não tive nenhuma, né? Tudo que eu combati, eu continuo combatendo, só mudaram os personagens. Só que quando você tem uma pessoa que se identifica com personagem, ela acha que se você estava combatendo o outro, e agora, quer dizer, combatendo não, né? É uma maneira simplória de falar, mas apontando a sujeira, né, do outro, e agora você está apontando a sujeira desse, então você mudou. Não, eu continuo apontando sujeira, independentemente de quem seja. Então, muitas pessoas assim despreparadas, elas acabam se tornando massa de manobra muito mais facilmente do que uma pessoa que tem uma imaginação desenvolvida, que tem um domínio da linguagem, porque a propaganda, ela inevitavelmente, ela traz termos, ela traz ideias compactas. E você, para explicar realmente a realidade, que aquela propaganda está omitindo ou distorcendo, você precisa descompactar aquela propaganda. Isso é um padrão. É um dos motivos pelos quais a mentira tem, não é que tem perna curta, mas ela é mais curta do que a sua própria refutação. A refutação, você precisa expandir, descompactar aquilo, né? Então, quando você tem o domínio da linguagem, como eu já tinha, claro que você vai adquirindo cada vez mais, com os estudos, etc.,
muita coisa, para mim, era típica propaganda que não corresponde a nada na realidade. Então, você tinha umas expressões assim do universo político, ideológico, etc., que não correspondiam a nada. Eram frases soltas para despertar um sentimento de alguém. E eu sei quando uma coisa não corresponde a nada do que efetivamente está acontecendo. Porque eu sei o que as palavras significam. Eu não estou sendo movido ali por um sentimento diante delas, né? Então, é muito importante você adquirir esse domínio da linguagem, em qualquer área, né? Na própria medicina, para você identificar a diferença entre um estudo, um trabalho de um charlatão ou de um médico que realmente sabe do que está falando, você precisa ter um certo domínio da linguagem para falar, não, mas o que ele está dizendo aí não é isso. Isso que ele está chamando por um nome tem 40 possibilidades diferentes. Entende? A criança é assim, ela chama por um nome 50 alimentos diferentes, por exemplo. E aí ela pede um alimento e chora porque você traz o que ela pediu e ela estava pensando em outro, na verdade. Isso acontece muitas vezes no debate público. A pessoa está tratando 40 coisas diferentes como uma só. E aí você precisa mostrar que existem 40. Então, olha, isso aqui, se é disso aqui que a pessoa está falando, isso aqui está correto e tal. Mas se for disso aqui, isso aqui não está. Então, você distinguir esses elementos e tal, dá trabalho. E muita gente não quer ter trabalho, né? Muita gente não quer estudar, muitas vezes não quer entender. O mundo binário é muito mais prático, né? Olha, esse grupo aqui é o bem que está combatendo o mal. Se você está apontando a sujeira do bem, é porque você é do mal. Esse mundo esquemático é muito mais fácil para o sujeito lidar, né? O outro exige um investimento psicológico, que, inclusive, tem a ver com o seu próprio meio social imediato. Às vezes as pessoas elas adquirem certas paixões e vícios em razão do seu entorno, né? Então, o pai e a mãe pensam daquele jeito, ou o amigo, aquele grupo de amigo e tal, e a pessoa, para sair daquele universo simplista ou paralelo, né, ou as duas coisas, que é o normal, ela precisa enfrentar os olhares tortos daquelas pessoas do seu entorno. Esse era o ponto psicológico que eu estava falando antes. Então, e você está virando aquilo, você está mudando, você está não sei o quê. E a pessoa tem que ser firme para falar, não, eu estou só entrando na realidade. Eu estou percebendo que estão num universo paralelo. Então, essa educação pela imaginação, pelas artes, pelo domínio da linguagem, eu considero fundamental para você ter mais base, mais ferramenta, mais arma intelectual para filtrar toda a propaganda que, lamentavelmente, contaminou o debate público. Beleza, a gente está chegando aqui no final. Camila, obrigado. Deixa eu só... Prazer, gente. Eu vou finalizar aqui com um convidado especial também, que para o nosso podcast ele vai ser muito importante. Deixa eu só dar um print aqui, porque não é todo dia, né, gente, que eu entrevisto o Felipe. Eu e o Max não conta, né? Mas tudo bem. Não, nós estamos ferrados. Printa aí. Não, mas depois eu vou printar para você e te mando. Tá. Deixa eu chamar gente. Tchau, Felipe. Tchau, Max. Tchau, Bruno. Tchau, querida. Beijo. Tchau, prazer enorme. Valeu. Tchau. Agora, peraí. Ô, Felipe, Oi. Qual escola que você trouxe? Você tem uma escola? Escola de samba? Sim. Sou mangueira desde moleque, mas adquiri um carinho muito grande por outras, como principalmente o Império Serrano, porque eu passei a frequentar muito, só que o Império Serrano vive caindo, né, pro grupo de acesso. Então, às vezes, a gente fica torcendo para uma escola em cada grupo. Olha ele aí. Tá certo. Vou te apresentar agora, Max, o cantor e cavaquinista da banda Doutores do Samba, que foi uma banda que eu escutei de forma compulsória durante toda a minha graduação de medicina. Eu vou pedir para ele... Agora ele vai cantar junto com você, Max, para a gente deixar isso registrado no podcast. Vamos lá. Mas calma aí. Tudo bem, boa noite, tranquilo. Fala, Felipe, e aí, tranquilo, meu amigo? Fala, Bruno, fala, Max. Quanto tempo, né, meu? Mas tem um pandeirinho aí, ô, Felipe? O Bruno me falou que você ia estar com pandeiro. O pandeiro tá no carro, cara. Eu teria que descer lá para pegar. Tá no carro? Tá. Então tá bom. Mas você tá com o cavaquinho aí, cara? Tô no consultório. Tá. O cavaquinho Não fica toque, aqui, ó. É a lata de lixo.
Para fazer Aí, de repique, ó. Pronto. Vamos lá. Vai Pronto, ó. Vai tocar mesmo, Bruno? Para tocar? É, lógico, é. Então, É um podcast de música. Isso aqui, ele ficou falando de política aí, mas... Deste lado, esse baixa-chão, erga a cabeça, em frente ao mar, que ajuda assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição, eu já sofri por amar assim, critiquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar, se sua vida pode encontrar quem te ame, com toda a força e a dor, e assim sucumbirá. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te mereceu. Não estou dando nem entendendo, como o ditado diz, como conselho pra te ver feliz. Um conselho pra te ver feliz. Um conselho pra te ver feliz. Que saudade! Que saudade! João, os outros integrantes da banda não fazem a menor falta pro Doutores do Samba. O Doutores do Samba é você, cara. Claro que faz, cara. Paulo tá na plateia, então Paulo faz. Eu vi, por isso que eu falei. Felipe, obrigado, obrigado, cara, pela sua participação aí. 1h30 conversando com a gente. É um prazer poder conversar com você, que a gente só consegue conversar em live agora. A última vez que eu conversei com você deve ter um ano, quando a gente fez uma live junto também. O Max também sempre presente aí no podcast. E vem cá, Johnny, mais uma vez você aí. só quer que eu entre e toque? Eu sou tipo... Eu não vou falar minha opinião sobre falar para várias plateias? Não. Em relação à sua opinião... Em relação à sua opinião... Aquele número exótico, João. Aquele número exótico, assim, que passa de repente, fazendo uma peru. É, exatamente. Ó, é tipo o velhinho da embaixadinha e tal. Você é tipo a Carla Pérez, cara. Obrigado, cara. Muito obrigado. Agradeço. Agora, Max, para a gente fechar, fecha aí com Cartola, pô. Cartola. Você leva aquela, tive sim, outro grande amor antes do seu. Tive sim. Calma aí. Vamos lá. Calma aí, vamos. Ó, calma aí. Coitado do Max, tendo que aturar a gente aqui esse tempo todo. Meu Deus do céu, cara. O que você fez? Cartola de jeito sério. Olha lá, o Paulo tá falando que eu sou o líder da banda. Mas não tá? Puxa aí, Max. Puxa. Cartola, você me quebrou, cara. Eu imagino, Elvis, o sujeito que está assistindo a essa live desde o começo, ele desliga agora, assim, e aí alguém pergunta para ele, você estava assistindo o quê? Aí a pessoa vai, é uma live, mas uma live sobre o quê? Se tiver Cartola tiver ruim, sobre o quê? Não, aqui, ó. Tinha um cara cantando tô botando aqui, já tá entrando. Dele, aí o outro falou de jornalismo, ali um negócio de arte e tal, e de repente apareceu um com cavaquinho. Aqui, ó. Mas tem vaga na Band News pra gente, Pim? Ó. Não vai não. Não vai. Calma aí. Pega o Paulinho da Viola, então. Pega o Paulinho da Viola. Pela porta aberta. O Paulinho da Viola tem o... Bota o... Cara, como é que é? O mar não... Não. Cara, como é que é? Quem é do mar, não. Samba eu sei muito poucos. Eu sou do rock. Então, eu vou responder aqui. Calma aí, cara. Pô, deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver aqui. Leva as vozes não falam. Legal que a gente não tem o que fazer, né? Isso tá todo mundo na boca. Você sabe o tom da Rosas não fala? Eu preciso pegar o tom, cara. Mi menor. Ih, Mi menor me enrola. Calma aí. Tom menor me enrola. Manda tom maior aí. Calma aí, eu não sou cavaquinista, não, cara. Eu sou oftalmologista, cara. Aqui, ó. Toca uma música, cara. Uma música, né? Vamos botar. Toca outra então aí. Toca Raul, cara.
Toca, Raul. Então vamos aqui, ó. O samba, a gente não perde prazer de cantar e fazer de tudo pra silenciar a batucada dos nossos sambas. No seu ecoar, o samba se refez, seu corpo se faz reluzir, podendo sonhar outra vez o samba, eterno delírio do compositor, que bate da alma sem pena e sem dor, a simplicidade não se orgulhar, fazendo da nossa alegria o seu habitat natural. O samba floresce no fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você, que vive a palavra, a cultura popular. É bonito de se ver, o samba poeta do lado de lá. Poder não dá pra nos dividir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Olá, vai, 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 vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Muito bom, John. Vai lá, vai lá. João, essa live tava um porre até você chegar, cara. Tava um porre. Ainda bem. Vamos marcar todo dia, cara. Bom, galera, obrigado aí. Vamos marcar todo dia, porque eu quero o arraste pra cima, cara. Me arruma, galera do... Tem que chegar a 10 mil seguidores. Ô, 10 mil. Felipe, obrigado, cara. Saudade de você, Max e João. Eu não cara, sei, saudade. Obrigado, se gente. Felipe, abração, opinião, Max, prazer. Comunicador. Prazer, querido. Esse podcast tem futuro, Felipe? Não, total. Tem presente já. E podemos fazer mais vezes. Eu não sei por que vai acabar. Eu entendo que o Max, coitado dele, tá com pena. Porque o Bruno, o João, a gente já pulou carnaval aí, eu já vi o João fantasiado de mulher, fazendo as maiores loucuras desse país. Exatamente. Eu já estou acostumado com essa vacalhação completa. Felipe, deixa eu te falar. Não, olha só. Eu acho que você está confundindo. Não era o João Paulo vestido fantasiado, não era, né? Cara. E você, como um jornalista, não deveria falar um fato que você não tem certeza. Tudo bem. Não era ele, exatamente. É verdade. Eu falo para várias audiências. Naquela era uma outra audiência. É verdade. É o ex-João. É. Galera, valeu. Cara, obrigado. Saideira. Obrigado. Saideira, então, Jorge. Saideira. Vamos lá. Mais um pouco e vai... Não, só um parênteses. John, só um parênteses. Sabe o que é engraçado, cara? Eu tava vendo o Felipe falar, o cara tá na Band News, tá? Um dia desse ele tava falando sobre série belga do Netflix. Você tem tempo de ver série belga? Você tem tempo pra isso? E assim, 9 horas da noite ele querendo sair dele. O cara tem tempo pra participar foda, de live, né? Com o Bruno Parmetano, cara, e não vai ter tempo para ver uma excelente série belga policial, Operação Êxtase. Já teve 2 temporadas e agora vai lançar a terceira. Eu fiquei feliz da vida, que vai ser focada no meu personagem favorito, o Ferry, que é o vilão. Vale a pena ver Operação Êxtase 1 e 2, e agora vai lançar em 14 de maio, para comemorar o meu aniversário, que é dia 18, a série Ferry, que é tipo a terceira temporada, uma espécie de episódio 0, porque aí pega o passado daquele chefe do tráfico. É sensacional. Suspense com policiais infiltrados, sempre aquela tensão se eles vão ser descobertos ou não. Mas vamos à saideira de João Paulo. Grande oftalmologista. É belga, sério? É belga? É belga. Extraordinário. Tem que falar belga, hein? Porque não tem legenda, não. Ah, tem que falar belga. Não, mentira. Tem legenda.
mas o pouco vai clarear. Nos encontraremos outra vez, com certeza nada pagará. Esse brilho de você, o carinho dedicado a nós. Derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos sós. Boa noite, boa noite. Assim se encontrou o amor, pra quem não desencantou, pra quem veio só sambar, pra quem não tem na palma da mão, pra quem só sentiu saudade afinal. Opa, obrigado do fundo do nosso quintal. Obrigado do fundo do nosso quintal. Obrigado do fundo do nosso quintal. Max, saideira na capela do Max cantando Beatles agora, só pra gente botar um pouco do rock na história. Sem acompanhamento, pô? Sem acompanhamento, vai lá, cara. Vamos de something, né? Vai, vamos lá. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Through her in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around now, it may show. I don't know. I don't know. Aqui, só pra quem tá aqui na live. Grande momento, grande momento. Não tem ninguém que saiba fazer alguma coisa, não? Se quiser, a gente bota aí. Alguém sabe fazer alguma outra coisa? Tem que fazer malabares. Exatamente. É. Aliás, você sabe também, Bruno. É verdade. Cara. Você falou que ensinou, cara. Eu não tenho limão aqui mais, cara. Se tivesse com limão aqui... Você sabia disso, Felipe? Que o Bruno que me ensinou a fazer malabares? Ah, é? O Bruno é bom nisso. É por isso que você é ruim assim? Exato. Eu faço Pra você ver, eu nunca ensinei nada pro Felipe, cara. Pra você eu ensinei alguma coisa. Galera, obrigado aí. Esse é só o primeiro episódio de uma série de 50 episódios com o Felipe Moura Brasil. Então a gente vai em frente. Não tá acontecendo quase nada no país, né? Não tem quase nada acontecendo. CPI. A gente não tem o que fazer, né? É. Maravilha, tamo junto. Felipe. Prazer, Felipe. Prazer, Felipe. Prazer. Valeu, um abraço, valeu, Felipe. Qualquer hora vai ter churrasquinho bar na casa do Bruno. Isso, marcado, hein? Valeu, marcadíssimo. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí.